Saudações a todos os irmãos, paz do Senhor, a você que está nos assistindo neste momento, na nossa transmissão aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos receber você com a paz do Senhor e um bom dia, e que você possa ser abençoado com a palavra de Deus que vai ser exposta nessa manhã ao seu coração. Se deixe ser levado pela explicação da palavra, da sã doutrina de Deus, que ela possa ser como uma semente que venha germinar no seu coração e dar frutos em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos aqui orando, iniciando a escola e cantando louvor ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te render graças por esta manhã. Nós sabemos que o Senhor é entronizado em todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo está nas tuas mãos. Que o Senhor possa guiar-nos nesta manhã, neste ensinamento de escola bíblica dominical, que o assunto, Senhor, possa entrar nos corações ouvintes e que possa dar frutos em nome de Jesus, que possamos aprender da tua palavra, que é a vontade do teu coração para conhecermos mais ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Deus é Deus. Ele é Deus sobre toda e qualquer circunstância. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso é o nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua crendo, aleluia. Continua sendo Deus. Se a doença, Ele tem poder para curar. Se curado eu vou, se tudo der certo, a Ele a glória. Mas se não der, aleluia, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Aleluia, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. O tempo está nas mãos do Senhor. Continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der, Ele é
Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor porque Ele está acima de todas as coisas. Glorificado seja o nome de Jesus. Enquanto você está assistindo essa transmissão, se inscreva no nosso canal para acompanhar todas as lições da EBD. Curta, dá o seu like e compartilha também com quem você conhece para abençoar todo mundo. Deus abençoe. Amém. Queremos também saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por mais esse dia ao qual o Senhor aprove que pudéssemos estar aqui para ministrar novamente a aula. E nós estamos, assim como o nosso irmão o auxiliar Jefferson acabou de pedir, continue nos seguindo. As aulas vão permanecer sendo online. Então continue aí. Nós agradecemos a nossa congregação, ao pastor local, né, por estar nos dando essa oportunidade. Então, eu quero aqui, nesse agradecimento, né, agradecer a todos os que fazem parte da nossa Escola Bíblica Dominical. Trazendo à memória que nós somos uma igreja pentecostal e estaremos abordando esse assunto de hoje sobre a ótica pentecostal das nossas igrejas, Assembleias de Deus. Nossa lição de hoje, o mistério da unidade revelado, amém? Como nós estudamos nas lições anteriores, Cristo, ele reconcilia, né, os gentios com ele, e agora, dos gentios e judeus, ele faz uma nova humanidade, um novo povo, que é chamado agora de igreja, ao qual nós fazemos parte. Estávamos estudando o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Efésios, já finalizado, e agora nós estamos adentrando o capítulo 3 do livro de Efésios. Importante dizer que os gentios, eles não faziam parte da herança, né? Era para os judeus, mas o Senhor, por sua infinita vontade, ele agora os inclui. São filhos adotados, cordeiros de Deus, e hoje convencidos, através do Espírito Santo, da promessa sobre a tão grande salvação do Senhor. Nós vamos estar agora, neste momento, lembrando, se olharmos nesse primeiro slide, que o Éden foi criado, mas no Éden foi o pior capítulo existente, que foi a queda do homem. Mas desde os primórdios, o próprio Deus já tinha idealizado a vitória, já tinha idealizado a reconciliação. E através de Jesus Cristo, ele concretiza esse plano perfeito e nos reconcilia com Deus. Lições anteriores, nós temos aqui apenas que enfatizar que a salvação é para todos, mas a pessoa tem que crer e se arrepender dos seus pecados para poder participar desse plano de salvação, amém? Vamos estar agora lendo o texto áureo que diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Estarei pedindo ao nosso auxiliar Jefferson que esteja fazendo a leitura bíblica em classe. Está no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Amém. Amém. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus,
que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Versículo 7, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Amém. Amém. Glória a Jesus. Nós falamos na lição passada, aleluia, sobre o fundamento da igreja, sobre que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? E uma aula, ela complementa, ela aprofunda a outra, mostrando assim que o mistério foi revelado no Novo Testamento, que estava oculto, né? Apenas no Antigo Testamento. O objetivo geral é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e os apóstolos. A introdução diz: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas no Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Então, nesta lição estaremos estudando o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na Nova Aliança, e como ele foi estabelecido por Deus na eternidade. Todas as nossas lições, elas têm 3 tópicos, e dentro desses 3 tópicos, sempre 3 ou 4 subtópicos, mas nessa especificamente são 3 subtópicos em cada uma delas, e nós vamos estar agora aprofundando o nosso conhecimento, dizendo aqui que no primeiro tópico é o mistério oculto no Antigo Testamento. Lembrando que as promessas, como nós falamos em lições anteriores, falava sobre o exclusivismo. Os judeus, eles achavam que aquelas promessas eram eles os únicos beneficiários dela. Então, eles se achavam até melhores. E os gentios, por não se sentirem dentro dessa promessa, eles as ignoravam. Eles as ignoravam e os judeus, eles se achavam os únicos beneficiários dela, porque o mistério ainda estava oculto. O primeiro subtópico diz o conceito bíblico de mistério. Então, vem uma explicação sobre o que é esse mistério. Do grego, mysterion significa segredo, doutrina secreta. Querendo trazer aqui para os irmãos que o grego foi o idioma, né, original do Novo Testamento. Era chamado de grego koiné, que era dito que era o grego comum. Então, nós estamos falando que essa palavra mistério vem do grego e significa segredo ou uma doutrina secreta. Mas quando nós estamos falando biblicamente, o que estava oculto no passado foi revelado. Oculto por um breve espaço de tempo, mas agora não é mais um segredo, né? E esse mistério hoje já revelado é a unificação entre gentios
e judeus na formação, como eu já falei, dessa nova humanidade que é a igreja. Então, quando se fala do mistério, da unidade revelada aqui, é dessa união, dessa unificação, dessa unidade formada através da revelação ao qual o Senhor entregou aos apóstolos e aos profetas. Como está escrito no versículo 3 do livro de Efésios, diz: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi. E qual foi esse mistério? No versículo 6 ele diz: a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então eles agora são co-herdeiros. Então foi formada agora em Cristo a família de Deus. Corpo de Cristo, revelado assim na plenitude dos tempos. Coisas dentro desse nosso tópico, também fala que não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo. Outrora, coisas encobertas, né? Dentro dessas doutrinas, eles ensinavam dessa forma, que era algo misterioso. Só que quando a gente vai procurar entender o que é misterioso, é algo que só alguns podem saber. Um pequeno grupo, um grupo seleto de pessoas que são iniciadas para algo, como era ensinado por esses misticistas, que eram chamados de agnósticos também. E Paulo, no livro de Colossenses 2, versículo 18, ele adverte, né, os colossenses, dizendo: tomem cuidado, e chama a atenção deles. Colossenses 2,18 diz: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa, não estando unido à cabeça. Então ele diz o quê? Não permita que essas pessoas com essa falsa humildade, porque até então aquela pessoa, quando começava a ensinar, ela achava-se superior aos outros. E o nosso irmão Paulo, já sabendo disso, ele começa a advertir: cuidado, o fundamento da igreja, como nós já falamos, é em Cristo, a pedra angular, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque assim foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Lembrando também que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que o que é para nós compreendermos, ele nos revela. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem quem? Ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, coisas encobertas é exclusivamente para o Senhor, é do Senhor. Então, o que Ele quiser revelar-nos, Ele vai nos entregar. Amém? Eu quero apenas aqui completar esse raciocínio, lembrando aos irmãos que a Bíblia, a nossa revelação, é um cânon fechado. Não pode se acrescentar e nem se retirar nada dela. O que está revelado já foi revelado. Mas o Espírito Santo, para aqueles que buscam ter intimidade com o Senhor, buscam estar na presença do Senhor, conhecê-lo, ele, através dessa revelação, através de um texto lido ao qual a gente não compreenda, nós pedimos a ele a sabedoria para a compreensão, ele revela coisas, sim, através dessa palavra, mas através dessa revelação que já está conosco. Amém? Glória a Jesus. Então, finalizando esse primeiro subtópico, a palavra do Senhor, a lição diz: pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Está em 1 Timóteo 2,4. Querendo dizer, meus irmãos, que enquanto muitos adeptos agnósticos e tantos outros queriam que aquele mistério fosse apenas para eles, para um grupo seleto, o cristianismo não.
O cristianismo é para todos, é para conhecimento de todos. Estava oculto, mas após ser revelado, agora ele é para todos, para aqueles que querem entender essa verdade. Então, 1 Timóteo 2,4 diz, o desejo de Deus é o quê? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Deus quer salvar a todos, não apenas alguns, não existe mais mistérios. Tudo já foi revelado, a mensagem é simples e está ao alcance de todos. O segundo subtópico fala sobre o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Claramente, a expressão, né, que está aqui na nossa lição, que é a palavra como, mas eu quero deixar aqui que claramente, né, essa revelação é uma totalidade das aulas passadas, né, que nós já tínhamos enfatizado sobre a Bíblia, mas devemos entender que o Espírito Santo é o autor dessa revelação, né? E ele traz, sim, novas revelações, como eu já falei. No livro de Oséias, capítulo 6:3, diz o quê? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alvo é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que possamos investir, meus irmãos, né, nosso tempo em comunhão com o Senhor. É tão interessante que nesse tempo que nós estamos vivenciando, muitas vezes no isolamento, né, por causa do que está acontecendo, como nós podemos fazer disso um hábito, né? Buscar mais comunhão, revelação, porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero aqui trazer também no terceiro subtópico, diz assim, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas em vários textos bíblicos. O que esses profetas não sabiam era como isso iria acontecer, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Glória a Deus. Lembrando que o que estava oculto não estava revelado apenas completamente noutros séculos atrás, mas que também não estava totalmente oculto, pois esses profetas, eles profetizavam, eles falavam dessas bênçãos, e as bênçãos eram para todas as nações, mas eles não compreendiam como era que Deus iria fazer isso. Gênesis 22:18 diz, e em tua semente, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. E Deus revelou juntando judeus e gentios, através da reconciliação da cruz, fazendo assim para ele, para si, um único povo. Então nós saímos da premissa que toda raça humana descende de um único casal, criado à imagem e semelhança de Deus. E nós temos textos que mostram no Antigo Testamento o amor de Deus pelos gentios. Eu quero aqui apenas trazer alguns exemplos de pessoas ao qual o Senhor Deus já amava ou protegeu, né, ou deu livramento, e essas pessoas eram gentios, eles não faziam parte do povo. Queria lembrar aqui de Raabe, quando ela guarda ali os espias e coloca aquele manto vermelho sobre a sua janela. O que é que Deus faz? O Senhor, ele faz com que as muralhas caiam, mas a casa dela permanece, mostrando o amor de Deus já para com os gentios. O que falar da nossa irmã Ruth, né? Nossa irmã Ruth, ela não era estrangeira.
Mas ela olha para Noemi e diz: olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde você for eu irei e estarei ali lhe ajudando. E o Senhor faz o que de Ruth? Ele coloca ela na descendência. Olha que coisa maravilhosa, né? Ruth, ela faz parte, o rei Davi, ele é da descendência. E que coisa maravilhosa, quando Deus quer fazer, ele já deixou, né, na história. Quando a gente pega a Bíblia, desde Gênesis, né, até o final, em Malaquias, o Senhor sempre tem deixado um pouquinho desse mistério oculto revelado, desse mistério oculto apenas para que nós possamos entender e ver que desde os primórdios ele já estava agindo e já estava trabalhando. Como nós vimos também na história de Naamã. Naamã, ele não era judeu, mas ele disse, através da menina, que ela diz: olha, se vocês forem lá e falarem com o profeta, o meu Deus pode fazer coisas grandes. E ele vai atrás do profeta, e Deus, através do profeta, traz, né, a cura para a vida daquele homem. Era um general, era um homem de poder, mas tinha uma enfermidade. E o Senhor, para mostrar que ele sara sim, cura sim, ele manifesta a sua glória na vida de Naamã. E finalizando, trazendo o texto de Jonas, sobre os ninivitas. Estava ali a cidade de Nínive para ser destruída. Eles não faziam parte, é tanto que o próprio profeta Jonas, que era judeu, ele não compreendeu porque Deus queria salvar aquele povo. E o Senhor diz: você não fez nada por eles, não, você não criou. Foi eu quem fiz, então por que você está questionando aquilo que eu quero fazer, Jonas? E aí nós passamos a compreender como esse mistério oculto estava ali, mas os profetas do Antigo Testamento não compreendiam como era que Deus ia fazer. Então Deus já estava mostrando. Os profetas judeus percebiam que Deus queria quebrar essas barreiras raciais e religiosas, preconceituosas, para trazer agora essa unidade para a glória de Deus. Então disse mais: pouco é que sejas o meu servo. Isaías 49, 6, capítulo 49, versículo 6. Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para serdes a minha salvação até a extremidade da terra. Né? O Senhor mostrando, dizendo: ó Jacó, estou te estabelecendo, estou te restaurando, estou preservando Israel para que eles sejam luz para quem? Para os gentios. Porque eu tenho algo poderoso para fazer, que é a salvação de todos. Amém? Apocalipse 21, 5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Pode ser algo novo, né, o mistério que seria revelado por Deus. Deus sempre está fazendo coisas novas. E Ele quer marcar a minha vida, marcar a sua vida com coisas novas. Então, finalizando este tópico, querendo dizer, numa aplicação assim, para a minha vida e para a sua vida. Invista no relacionamento com Deus, com o nosso Senhor, né? Para o seu ministério, para a sua vida pessoal. E eu sei que aqueles que se aplicam a conhecer ao Senhor, a estar buscando o Senhor, vivem em novidade de vida. Amém? Então, enfatizamos que o mistério não foi revelado como até aquele momento, como o irmão Paulo diz, como até agora não tinha sido revelado, mas agora, neste momento, já foi completamente revelado. Entregue a quem? Aos apóstolos e aos profetas. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Para refletir, que é o exercício que fica no final da nossa revista, eu quero apenas trazer as respostas do nosso exercício, que eu não vou deixar você sem as respostas dele. Eu sei que muitos irmãos, eles sempre estavam estudando e tinham o prazer de estar, né, na hora que nós perguntávamos, trazendo a resposta. Mas aí a pergunta é: qual é o significado da palavra mistério? É do grego mistério. A palavra mistério significa segredo.
ou doutrina secreta indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. E o que indica a expressão como? Indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito, assim Paulo afirmando, amém? Vamos estar entrando agora no nosso segundo tópico, com 3 subtópicos: a revelação aos apóstolos e revelado aos apóstolos e profetas, o mistério oculto e a magnitude desse mistério, amém? O mistério revelado no Novo Testamento agora. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é uma ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e os profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi dado esse mistério manifestado pela revelação. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo a quem? A ele, como também aos demais apóstolos e profetas. Está no livro de Atos, capítulo 11, do 4 ao 17. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Já estudamos em lições passadas, né, sobre a condição de Paulo, que quando ele está escrevendo essas cartas, ele era prisioneiro, mas o Senhor mesmo assim revelou a ele e ele escreveu, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz: e a minha palavra e a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas... Porque os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O comentarista da nossa lição, o pastor Douglas Batista, ele enfatiza, né, que o ministério de Paulo não foi dado por homens. Ele não é um apóstolo por vontade humana. Ele não foi selecionado para esse ministério por uma indicação de alguém, indicação de um ser humano. Ele foi escolhido diretamente por Deus, e esta revelação do mistério oculto também foi dada a Paulo por obra do Espírito Santo, né? Quando nós procuramos entender essa aplicação, e ele mesmo diz que foi revelado a ele, nós em Atos 11, nós vemos quando o Senhor revela ali a Paulo, que o que é a Paulo e também ao profeta ao qual ele estaria indo na casa dele para trazer uma revelação da parte do Senhor, e o Senhor mostrava um lençol e via muitos animais, e dentro desse pensamento o Senhor mostrando que aquilo que parecia impuro agora já não mais era, agora não era mais impuro, e o Senhor foi quem determinou isso. E quem revelou isso a Paulo? O Espírito Santo de Deus, né? Então toda busca por conhecimento é relevante. Eu quero estudar, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu quero estudar, obter conhecimento, um conhecimento acadêmico, um conhecimento teológico também, é muito importante, isso é considerável, mas nós temos que entender que a compreensão do que Deus fala conosco e essa revelação é apenas através de uma intimidade com o Espírito Santo. Porque os apóstolos e profetas do tempo antigo, eles poderiam até ter um conhecimento do Novo Testamento também. Poderia ter conhecimento acadêmico, conhecimento da palavra, mas essa revelação, só através do Espírito Santo de Deus. Foi uma iluminação da parte do Senhor,
né? E também é pela sua boa vontade. A vontade de Deus era revelar aquilo que estava oculto, porque desde o princípio o Senhor já tinha idealizado esse plano perfeito. Então, homens cheios do Espírito Santo de Deus falavam algo da parte de Deus, porque o Espírito Santo era quem o tinha revelado. Lembrando, Deus idealizou o plano. Jesus veio e concretizou o plano. E o Espírito Santo hoje é quem revelou, naquela época, revelou o plano. E hoje, o Espírito Santo, ele nos dá direcionamento. Hoje, o Espírito Santo é quem convence esse pecador da justiça, do pecado e do juízo. Então a gente vê aí a participação da Trindade, né, em todo esse projeto, em todo esse plano ao qual o Senhor Deus já tinha idealizado. O segundo subtópico, do tópico 2, fala que em termos gerais o ministério revelado é quem? É a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo e prossegue na execução de Cristo, como eu acabei de falar, e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Ponto. Quero deixar aqui que tudo foi idealizado pelo Senhor e Ele criou uma nova humanidade. E dentro dessa nova humanidade, a família de Deus, corpo de Cristo, aonde não existe mais acepção de pessoas. O Senhor ama rico, ama pobre, ama branco, ama negro. O Senhor, ele não faz acepção mais de nada. Não existe etnias, não existe diferenças. É um único povo chamado igreja, separado por Deus, dizendo que é a família dele e também corpo de Cristo. Então todos nós estamos dentro dessa unidade. Coisa maravilhosa quando o nosso irmão ele fala que todos somos membros. E nós precisamos de todos eles. Se nós pegarmos a minha mão aqui, eu não vou dizer que eu não preciso do meu dedo mindinho, ou do meu dedo polegar, ou não preciso de um olho, ou não preciso da boca. Não, é um corpo. E nesse corpo, todos ligados, né? Através de um, que é a cabeça da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Falando agora sobre a magnitude do mistério, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Eu quero aqui deixar que desde o princípio, o nosso Deus ele já tinha idealizado, como eu já falei. E quero deixar aqui alguns versículos, que é Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda não estavam, mas o Cordeiro, desde a fundação do muro, o Cordeiro, quem foi o Cordeiro? Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele já era, glória a Deus, e assim glorificamos o nome do Senhor. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quando ele fala de vós, ele estava falando desses gentios, ao qual ele estava se dirigindo a palavra. Porque quando Paulo falava dos judeus, ele dizia nós. Nós éramos os escolhidos, nós estávamos participantes dessa promessa. Agora vós também são participantes para a glória de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos, mas ela não é universalista, é para aqueles que se arrependem e que crê. É necessário crer para ser participante da igreja.
Amém? E o Senhor deu o seu Filho para que isso acontecesse. Aí em Gálatas 3:28 diz: nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Como podemos glorificar ao Senhor neste dia? Porque é judeu, creu, aceitou, é participante. É grego, também. Se é servo, também. Não é necessário uma alforria. Aceitou, acreditou, é participante. É livre, é participante. É macho, é fêmea, é participante. Não importa, né? Não há mais aquela distinção. Todos são participantes. Em uma das fotos que há no slide, ao qual nós estaremos passando também, uma das fotos mostra que lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém, as mulheres agora elas já podem se aproximar e fazer as suas orações, que era algo que era proibido naquela época antiga. Era só os homens e só os judeus. Tem outra foto ao qual vai estar passando, que também tem judeu e gentio, os dois juntos fazendo as suas orações nos Muros das Lamentações. E a gente glorifica ao Senhor, porque o que o Senhor idealizou, o plano perfeito, foi concretizado para a glória do nome do Senhor mesmo. Amém? Então, quando eu falei, eu acho que no começo da aula, ou no tópico anterior, que foi Paulo, que via o lençol descendo com os animais, mas não, é Pedro. Então peço desculpa, e agora continua a aula dizendo que foi Pedro. E ele começa a fazer uma exposição dizendo que ele estava orando em Jope, porque lembre que ele era um discípulo, andou com Jesus, foi revelado o mistério, né, da profundidade do que o Espírito Santo queria trazer, mas foi necessário ainda o Espírito Santo trazer a revelação desta forma para Pedro, para que ele entendesse que não existia mais nada impuro, que circuncisão e incircuncisão agora era a mesma coisa. Quem era circuncidado estava em Cristo pelo crer. Quem não era circuncidado estava em Cristo também pelo crer. Amém? Glória a Jesus. Acabando o quê? O exclusivismo, que foi uma das lições, nós falamos, foi um tópico que falamos em lições anteriores. O exclusivismo foi abolido, né? E agora, eu quero trazer um texto aqui em Marcos, capítulo 9, 38, para mostrar que o exclusivismo, ele foi abolido pela morte de Cristo, até então no ministério de Jesus. Porque em Marcos 9, 38 diz: e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nos lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar algo mal de mim. Aleluia. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Olha que maravilha, finalizando esse nosso segundo tópico. O Senhor Jesus mostrando, porque João foi questionar, lembrando, ainda havia aquele exclusivismo, eles ainda achavam que a promessa era só para eles, e o Senhor começou a quebrar as barreiras, nesse primeiro momento, através de João questionando: olha, o homem estava ali expulsando o demônio, em teu nome, e o demônio foi expulso. Olha que maravilha. Aí o Senhor Jesus diz: olhe, quem expulsa um espírito maligno através do meu nome, esse não vai falar mal de mim. Então esse daí já se converteu, esse daí já vive a promessa, a verdade, e encontrou a verdade, que sou eu. Glória a Deus. E o Senhor ainda diz: não proibais ele, não lhe proibais, deixe ele fazer.
porque quem não é contra nós é por nós. Maravilha da parte do Senhor. E ainda diz que um discípulo pedindo água a alguém, ele falando aqui, o Senhor, e diz que aquela pessoa, dando aquele copo com água, diz que não perderá o seu galardão. Então nós glorificamos ao Senhor por esse segundo subtópico, né? Estamos indo agora para o terceiro subtópico, que fala sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos, ao qual nós vamos estar agora aprofundando, né? Lembrando aqui, o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Nada vai pegar o Senhor de surpresa, o nosso Deus de surpresa. Tudo que aconteceu já estava predito, ele já sabia, já tinha idealizado um plano, né? E ele concretizou em seu poder e em sua glória também, concretizou o plano. Por isso que nós hoje estamos aqui. Olha que maravilha, somos participantes, co-herdeiros, aleluia, das promessas divinas. E um dia nós adentraremos os céus pelas portas. Glória a Jesus. Estaremos falando sobre as riquezas insondáveis de Cristo, o eterno propósito em Cristo e o plano divinamente pré-estabelecido. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estava oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o quê? O beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz, né? E a gente fica agora pensando nessas riquezas insondáveis. O Senhor, ele projetou através do seu beneplácito, que era da sua boa, que é da sua boa vontade. Glória a Jesus. E projetou. Ele projetou a execução desse plano. E esse plano foi através de Jesus, o Cristo, homem perfeito, Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, veio tirar o exclusivismo, veio tirar o preconceito, as diferenças raciais e etnias também, aleluia, e formar a igreja para a glória de Deus. E assim, meus irmãos, nós temos que entender que a vontade de Deus, esse beneplácito, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o propósito divino foi perfeito, tanto na sua idealização como na sua execução. Né? Jesus cumpriu esse plano e o Espírito Santo hoje é que nos ajuda para a glória de Deus. O segundo subtópico diz o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o ministério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, e indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Eu gostaria de pedir ao auxiliar Jefferson para ler no livro de 1 Pedro,
capítulo 1 e o versículo 20, só para que possamos fortalecer esse pensamento de que desde sempre o Senhor, Ele está no controle de tudo. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 diz: Isso. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele fala, aqui Pedro, mas Paulo, ele também fala que Deus, através do Espírito Santo, o revelou. Ele foi escolhido para esta obra específica de falar aos gentios essa verdade ao qual o Deus, aleluia, ao qual ele servia e estava falando, tinha trazido como bênção a salvação para todos aqueles que nele crê, né? Quando ele chega lá naquele local onde tinha vários altares de vários deuses, ele vai olhando, vai passando até chegar aquele do Deus desconhecido, porque ele tinha que falar de um Deus que era diferente do que eles acreditavam. Em Efésios, o povo era muito idólatra. Então ele chega ali naquele momento e começa a olhar e vê aquele altar e diz: olha, o meu Deus é esse aqui, aonde ele não tem a face, ninguém pode tocar, ninguém precisa carregar ele. Ele não precisa de um alimento humano, de algo que um homem tenha que colocar para ele. Ele é além, está além dessa compreensão. Ele foi o que criou todas as coisas. Aleluia, glória a Jesus. E assim, meus irmãos, nós vemos que na plenitude dos tempos, o Senhor concretiza aquele plano que Ele idealizou no começo de tudo. Glória a Deus, aleluia. E assim, nós entramos no terceiro subtópico, que diz: o plano divinamente estabelecido, pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Lembre, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo do Senhor é tempo kairós, é diferente. Aleluia. Neste eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus é soberano? Amém. Ele é sim. Deus está no controle de tudo? Está sim. Nos tempos de hoje, o Senhor, Ele continua no controle de tudo? Continua. E o interessante é perceber que as pessoas não têm em suas mãos as regras da sua vida, né? Quem poderia imaginar que na entrada e passada do ano tudo isso iria acontecer? Ninguém. Quem ia pensar que os hospitais iam estar do jeito que está? Ninguém, né? Para mostrar que Deus sim tem o controle de todas as coisas e que nós temos que confiar nele. O propósito é dele, o projeto é dele, o trabalhar é dele, para a glória de Deus, né? Ele é soberano e nós temos sim, como igreja do Senhor, como luz, uma grande responsabilidade, é de levar essa luz aos gentios, aos ímpios, falando-se hoje, aos ímpios, né? Que nós possamos continuar crendo, acreditando em Deus, porque em verdade o Senhor nos deu o livre-arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas e que devemos escolher, aleluia, estar nele, viver por ele, para ele. Glória a Jesus. Como o nosso auxiliar louvou hoje, ele vai permanecer sendo Deus
Você chorando, você sorrindo, você com saúde, você enfermo, você na tribulação, você na paz. Independente da sua circunstância, Ele vai permanecer sendo Deus. E Ele sendo Deus e você buscando a Ele, Ele entra, Ele age, Ele controla tudo o que estiver perpassando sobre a sua vida. O que você tiver que viver, determinado por Ele, você vai viver. E dentro do livre-arbítrio ainda há uma condicionalidade, porque o meu viver é Cristo. Aleluia! O meu viver é para Cristo. E eu sei que se eu faço e vivo o propósito em Cristo, eu sei que o que eu vou colher é coisa boa, é galardão, né? É paz. Aleluia, em meio à adversidade, está passando ali por todo esse processo, por um processo difícil, vai tomar uma decisão difícil, mas se você está em Cristo, o Senhor, Ele lhe ajuda, e através do Espírito Santo lhe direciona sim, para o que você tem aqui fazer. Agora, dentro desse livre-arbítrio, você tem a sua escolha, e como um dos comentaristas, ele sempre fala, ele diz, olha, você tem o livre-arbítrio, você tem a possibilidade da escolha, você pode escolher o que você quiser, mas as consequências da sua escolha, você não pode escolher. Você quer coisa boa? A sua escolha, a escolha é sua. Nesta manhã, neste momento, eu quero deixar aqui dito, você faz a sua escolha, mas o que vier como consequência você não pode escolher. Então que escolhamos em Cristo, para a glória de Deus. Finalizando aqui o nosso refletir, para refletir, que diz que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios. O que é que ele vem destacar? Ele vem destacar sua condição de quê? De prisioneiro. O processo de sua vocação e como lhe foi dado o ministério manifestado através da revelação. O que é o ministério revelado? Em termos gerais, esse mistério revelado é a igreja. E finalizando, por quem o mistério agora deve ser anunciado? Que é o que eu vou fechar aqui na nossa conclusão. A conclusão diz, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, o mistério deve ser anunciado por quem? Deve ser anunciado pela igreja, conforme os desígnios que o Senhor Deus já pré-estabeleceu desde a eternidade. E assim eu finalizo aqui a nossa lição, dizendo que continue conosco, continue também, se possível, estudando as lições anteriores, porque uma aprofunda a outra. Buscar o conhecimento, buscar ao Senhor é muito bom. E o Espírito Santo, pessoas têm algo que diz que homens cheios do Espírito Santo, é algo que eu quero deixar aqui. Homens cheios do Espírito Santo falavam de revelações através do Espírito Santo. Então, se você quer buscar algo de sobrenatural, algo de especial, se você quer compreender o que o Senhor colocou através desses homens inspirados pelo Espírito Santo, porque aqui é uma revelação do Espírito Santo para homens cheios do Espírito Santo, divinamente inspirada. É você querer compreender e o Espírito Santo ser o seu professor. Coisa maravilhosa, né? O comentarista, o pastor Agnaldo Betti, ele diz algo que a gente fica maravilhado. Ele diz que o único livro aonde você pode ler na presença do autor dele é esse aqui. Maravilha! Quando você se senta para ler, o autor dele está ali, pertinho, aleluia, para lhe trazer as revelações que estão escritas aqui. Então, busque, né? Conhecer. Busque, porque o mistério
já foi revelado. E nós fazemos parte dele, pois somos a igreja de Deus. E aqui eu quero finalizar agradecendo a Deus, agradecendo aos irmãos. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Essa é a nossa EBD, essa é a nossa professora Janine Laurindo. Que você possa se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, fazer aquilo que sempre o pessoal pede, né? Para você ficar ligado conosco na nossa próxima aula. Nós estaremos cantando louvor ao Senhor e adorando ao Senhor em oração. Amém? Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Pai, nós queremos Te render graças por esta manhã tão abençoada, onde nós fomos expostos à Tua palavra, aprendendo da Tua sã doutrina e recebendo, aleluia, revelação do poder do ministério e do mistério que estava oculto antes, mas hoje revelado pelo Espírito aos profetas, aos homens de Deus, aos apóstolos, à igreja que somos nós. Muito obrigado pela Tua palavra que tem sido germinada, aleluia, que tem florescido no nosso coração. Dá-nos, Senhor, o entendimento e a sabedoria do céu para entendermos esta revelação e para que como igreja possamos ter o poder de proclamar a Tua palavra aos que ainda não a conhecem. Nos abençoe em tudo, que o Senhor, na próxima vez que estivermos aqui, louvando, adorando e aprendendo da Tua palavra, esteja conosco, porque a Tua presença, sem ela nós não podemos viver. Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Seja abençoado com a palavra de Deus.